A gente vai começar o programa hoje falando do Brasil, mas também falando dos Estados Unidos, porque o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados de lá fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que foi publicado ontem. O deputado Jim Jordan é que preside esse comitê, ele é aliado de Donald Trump, e o grupo acusa Moraes de atuar em uma campanha de censura que atinge o cerne da democracia brasileira e ameaça a liberdade de expressão americana. O documento ainda diz o seguinte: a supervisão do comitê revela que o ministro Moraes e outros membros do judiciário brasileiro, assim como um número crescente de censores estrangeiros, buscam impor um regime global de censura ao ordenar a remoção de conteúdos em todo o mundo. E lembrando, tá, Reinaldo, essa notícia não é do ano passado, não, tá? É de ontem mesmo. É aquele mesmo assunto que continua, só que agora com o aditivo de que as eleições brasileiras acontecem daqui a alguns meses. Olha, eu fiz uma brincadeira, comentei esse assunto hoje de manhã, escrevi também no Metrópolis a respeito, né? Até brinquei assim, você é do tipo que quando ouve falar no nome do Alexandre, começa a bater biela, né? Começa a passar mal, né? Tem frêmitos de ódio e tal. Seus problemas acabaram, como dizia o antigo Cacete Planeta. Você pode se juntar ao Jim Jones. Opa, não é Jim Jones. Jim Jones era aquele fanático que provocou a morte de dezenas de pessoas na Guiana. O Jim Jordan. Jim Jordan, que é um tarado republicano trampista, né? E que agora decidiu, quer dizer, agora, repete a ladainha de que Alexandre de Moraes ameaça a liberdade de expressão. O que é curioso, porque assim, ameaça a liberdade de expressão, segundo ele, de americanos, né, ou de pessoas que estão subordinadas à legislação americana, com vistas a interferir na eleição do Brasil. Se o tal do marciano descesse à Terra e a gente tentasse explicar para ele qual é a tese do Jim Jordan, o marciano só concluiria uma coisa: esse senhor acha que o Alexandre de Moraes tem de ser punido segundo os interesses americanos, para que então ele obtenha o efeito que ele, Jim Jordan, e a turma dele querem nas eleições brasileiras. Obviamente, né, é uma tentativa de interferência no Brasil e no processo eleitoral, porque esse relatório, meu querido Rafael, cita explicitamente a disputa entre Lula e Flávio. E, segundo o texto, existe a prática de lawfare no Brasil, né, que é o uso da lei para perseguir adversários. Sim, houve mesmo. Isso aconteceu, mas foi em relação ao presidente Lula. Tem até um livro a respeito, né, escrito pelo Valim e pelo Cristiano Zanin, né, o ministro e um advogado, né, Rafael Valim. Sim, houve lawfare no Brasil contra o presidente Lula. Isso aconteceu. A lei foi usada para perseguição política, porque tudo isso está devidamente documentado. Desde quando se deu um jeito de levar a questão do Lula para Curitiba, que nada tinha a ver com Curitiba, e aí está a raiz da anulação de tudo, porque o juiz era incompetente, até aquilo que a Vaza Jato e a Operação Spoofing revelaram, lembrando que quem determinou a Operação Spoofing foi o próprio Moro, né? Das articulações entre juiz e Ministério Público com vistas à condenação, independentemente eu arrepio de provas. Tanto é que o Lula foi condenado sem provas. Eu não sei se no Metrópolis eu cheguei a dizer ou a fazer o desafio. Em quais páginas da sentença de Moro estão as provas contra Lula? Ele nunca disse. E sabe por que ele não diz? Porque elas não estão lá. Então ali sim houve lawfare. Neste caso, não. Nesse caso eu diria até que há um excesso de provas, né? Mas, segundo eles, existe isso,
E o Moraes, com as suas ações, né, e suas ordens de censura, segundo ele, podem prejudicar significativamente a capacidade de expressão desse grupo do Flávio, né, e interferir na eleição presidencial. Então, o Jim Jordan, né, ele tem uma ideia, talvez, se juntar aqui aqueles que querem a cabeça do Alexandre e outros, né, para decidir o resultado das eleições, né, quem sabe segundo os interesses dos Estados Unidos. Né. Eu acho que, mais uma vez, fica evidente qual é o pano de fundo de muita coisa que está aí. Né. Independentemente das investigações necessárias que estão em curso, aliás, ou alguém vai dizer que a Polícia Federal não está investigando tudo, incluindo o Banco Master. Está investigando, está tudo sob investigação. Né? Banco Master, INSS, enfim, está tudo aí sendo investigado. Agora, de novo, volta a questão do Alexandre como inimigo do trumpismo. Né? E claro que tem gente que está lá tangendo essas cordas, né? Claro que tem gente que está lá cuidando disso. Né? E mais uma vez, quem aparece para o debate? Tchan, 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 tchan. Quem é? Antes de falar sobre isso, é importante dizer que, de novo, não é notícia velha, é notícia nova. Notícia nova. Eduardo Bolsonaro é notícia É. nova. Parece o dia da marmota, mas cara. É novo. É o dia da marmota. É o dia da marmota. Entendeu? O dia da marmota. Você acorda e está sempre no mesmo ponto. Né? Porque eles também não desistem. Eles não desistem de atacar o Estado de Direito, eles não desistem de atacar a democracia, que é uma... Aliás, isso é importante, isso que você está observando é muito importante, porque uma das razões da rinha, da rixa, do ódio dos bolsonaristas ao Moraes decorre do fato de que, se você olhar, eles não recuam nunca. Não há recuo de ninguém ali. Sempre um passo adiante. Não importa, se você olhar, não há recuo. E eles apostam que as instituições vão ceder em algum momento. Alguns cedem mesmo. Alguns cedem. O que acontece com o Alexandre, nesse particular, é que não cede também. Então, e isso causa uma grande irritação, não se intimida. Né? E eu insisto, né, há um grande esforço dessa ala mais extremista, essa ala extremista, sectária do bolsonarismo. Eles querem... Cara, tudo é feito para o Bolsonaro voltar para a cadeia. Tudo é feito para o Bolsonaro voltar para a cadeia. Ele fora da cadeia não serve. Ou serve menos do que preso. Né? E o Bolsonaro que começa a rezar. Porque tem gente que adoraria vê-lo morto. E, obviamente, não são os progressistas, não é a esquerda. Né? Reza muito para se guardar dos amigos. Né? Porque os inimigos, eles sabem onde estão.